Haris Kairene, hoje vou te convidar para participar de uma aula extraordinária comigo. Uma aula extraordinária. Vamos falar sobre teologia contemporânea, trabalhando a questão das origens, tá? Do pensamento moderno e a ideia de modernidade, tá? Origens do pensamento moderno e a ideia da modernidade. Também dentro dessa proposta, eu quero te convidar, antes de entrarmos na aula, a se inscrever no canal se não é inscrito, tá? Se inscreva aí no canal, compartilhe o conteúdo, tá? E se você quer tornar-se aluno, quer fazer um curso comigo em várias áreas da teologia, vou colocar aí na tela o meu número do WhatsApp para você entrar em contato comigo, tá? 062 981 09 1777. Muito bem. As origens do pensamento moderno e a ideia da modernidade. Primeira coisa que nós temos que pensar que quando nós falamos em modernidade, nós estamos falando a algo relacionado ao novo, a um conteúdo, ao assunto, a uma proposta, a uma teoria que é relacionada ao novo. Então o novo está em destaque, está em enfoque, tá? Um outro detalhe também que eu quero colocar, quando se fala de modernidade, se trata sobre modernidade, estamos falando sobre aquilo que está rompendo com a tradição, vai romper com a tradição. E quando nós falamos também em modernidade, nós estamos falando do sentido positivo de mudança, ou seja, um sentido que é positivo de mudança, tá? Agora, a transformação está relacionada à modernidade? Transformação faz parte, porque a modernidade propõe uma mudança, uma quebra de paradigmas, uma transformação de um tempo para o outro, tá? E é claro que com isso vem o progresso. E o progresso está inserido como um coadjuvante deste transitar do pensamento moderno dentro da ideia de modernidade. A revolução também é outro elemento propulsor dentro da ideia de modernidade. A utopia também podemos considerar presente na ideia da modernidade. A etimologia do moderno, ela vem de um advérbio latino modo, né? Modo se indica de também forma, tá? E claro que como modo também dá um sentido agora mesmo e dá um sentido neste instante, ou até podemos fazer uma inserção aí de no momento, o que nos é nesse aspecto contemporâneo, tá? E opondo-se ao que é anterior. Também convém estar pensando que as duas noções fundamentais que estão diretamente relacionadas ao moderno é justamente a ideia de progresso, que é considerado melhor, mais avançado do que o antigo, tá? Também valorização do indivíduo ou da subjetividade como lugar da certeza, da verdade e da origem dos valores, o nascimento da modernidade, e aí vem os aspectos históricos desse nascimento da modernidade para nós compreendermos no âmbito histórico como que a modernidade vai surgindo, quais são suas fontes históricas, seus fundamentos históricos, as suas origens, suas raízes, não é? Aí nós temos que primeiro pensar que a modernidade é um período histórico que entende de 1453, com a queda do Império Bizantino. Depois também nós temos que considerar que
ela vai compreender o ano de 1789, período da Revolução Francesa. Com a sequência, ele vai se tornar também um conjunto de transformações. E ela vai estar inserida num período em que se inicia a Revolução Comercial. Então, a partir do século XV, ocorre o ressurgimento de centros comerciais em Sevilha, Lisboa, Londres, tá? E aí, com outros impactos sobre a economia europeia, inclusive. As grandes navegações, a descoberta dos novos continentes está dentro desse período, o deslocamento do eixo comercial para o Oceano Atlântico, a formação do sistema colonial, economia, estabelecimento do modo de produção capitalista, tá? Tá dentro desse contexto. E inclusive, nós temos que considerar que é um período também de formação e fortalecimento dos estados nacionais. Modificações na esfera do poder político, como o absolutismo monárquico, a unificação dos países europeus já no início da Idade Moderna. 1386, quando Portugal, inclusive, vai propor a revolução, não é, de Avis, proposta por Dom João. Em 1453, quando a França, no fim da Guerra dos 100 Anos, é proposto esse acontecimento por Carlos VII. Em 1469, Espanha, vão se casar a rainha Isabel de Castela com Fernando. Tá? Em 1485, Inglaterra, vai ocorrer o quê? O fim da Guerra das Duas Rosas. Então, nós temos o início, nesse momento, da sociedade moderna, tá? Nós temos a ascensão de uma nova classe social e a burguesia. Nós temos a sociedade dividida em classes sociais. Nós temos também os detentores do capital 10 dentro da proposta da força do trabalho. Nós vamos ter a idade moderna, longo processo de transição, instituições políticas, econômicas, sociais e culturais. Nós vamos ter o estabelecimento, nesse momento, de uma perspectiva antropocêntrica da realidade, que são os novos valores que vão se estabelecendo. Individualismo está presente como valorização do indivíduo, a libertação do indivíduo, o competir com os outros pela sua subsistência está presente no bojo desses acontecimentos e dentro dessas propostas que vão gerar o pensamento moderno e a idade moderna, o espírito de competição, e com eles vem o racionalismo, que é a valorização da razão, a possibilidade, inclusive, de crer em si próprio, aí vem gerando o antropocentrismo, o caminhar e a capacidade de caminhar com uma reflexão e um discernimento de qual o melhor caminho a seguir, e o sujeito, dentro também da proposta antropocêntrica, o sujeito como centro principal da própria história, tá? E aí, dentro disto, vai ocorrer na religião a crise da igreja. Nesse momento, começa-se um descontentamento com a Igreja Católica Apostólica Romana, no século XV para XVI. A vasta riqueza material, num contexto de fome, miséria e guerras, ela começa também a ser observada e confrontada, e aí surge aí
os movimentos encabeçado pelos filósofos Karl Marx, Friedrich Engels, o próprio também, vamos colocar aí, o Gramsci, né? Que vão trabalhar a questão do socialismo, do comunismo, é aí que vai estar nascendo nesse período aí, tá? Depois, a comercialização de práticas religiosas, a absolvição de pecados, a venda de relíquias sagradas que são dentro do contexto das indulgências, está ocorrendo nesse período, e aí que vai ser o caminho para desencadear a reforma protestante. A condenação da usura, né? A condenação da usura, que São Tomás de Aquino propõe que devia-se apenas o preço justo por um produto. E supostamente o preço da mão de obra, dentro dessa proposta de Tomás de Aquino, somado à matéria-prima. Tá? Também vai começar, dentro do plano político, o poder excessivo dos papas interferindo nos assuntos internos do Estado. Tá? É um período em que está ocorrendo muito isso no continente europeu, tá? Essa influência papal dentro do Estado. O plano econômico, a igreja era então a proprietária nesse momento de imensas extensões de terra em diversos países, mantindas, ou melhor, mantendo ainda um regime feudal. Tá? Também um desentendimento interno do clero é apontado nesse período. Um momento também que vamos dizer que vai ocorrer uma tentativa de correção dos abusos cometidos, questões teológicas como a teoria da predestinação versus a teoria do livre-arbítrio está em voga e é debate desse período. Também a reforma religiosa vai surgir no século XVI, né? E aí nós vamos ter aí Martinho Lutero, que vai nascer nos anos 1483 e vai falecer no ano 1546. E aí em 1517 ele proclama, né, 31 de outubro de 1517, ele proclama a reforma protestante. Então a renovação religiosa, esse início na Alemanha, essa onda que propõe que a igreja possuía grande quantidade de terras, né? A quebra da unidade religiosa europeia estava dentro do contexto das motivações para a reforma protestante, o rompimento com a concepção passiva do homem e a entrega unicamente dos desígnios divinos, tá? Estava dentro, o reconhecimento do trabalho humano como fonte da alegria divina e a origem legítima da riqueza e da felicidade, a concepção e o conceber da razão humana como extensão do poder divino, e também é um momento que está ocorrendo, não é? A colocação do homem em condições de pensamento livre e de uma responsabilização pelos seus atos de uma forma até autônoma, tá? Nesse momento, também vamos ter ocorrendo a Contra-Reforma, que é um movimento que vai ocorrer em 1545, dentro do Concílio de Trento, Concílio de Trento, com medidas tomadas pela Igreja Católica. Então ele é um movimento que ele vai ser encabeçado por medidas tomadas pela Igreja Católica, como a proibição de acúmulo de cargos eclesiásticos,
a proibição da venda de indulgências. Então, ele é um movimento que combate a essas práticas, que eram práticas desenvolvidas dentro da política proposta e da filosofia eclesial proposta pela Igreja Católica, tá? A criação de seminários para a formação do clero, a censura dos livros considerados, ou melhor, dos livros considerados ofensivos à doutrina cristã, que, ou seja, o Index Librorum Profanerebom, né? O desenvolvimento da ciência natural e os novos métodos científicos, a confiança na razão humana, a invenção da imprensa, que vai possibilitar, inclusive, a impressão dos textos clássicos gregos e romanos, contribuindo assim para a mentalidade ou o surgimento ou até o desenvolvimento da mentalidade renascentista, a divulgação de obras científicas, filosóficas e artísticas. E também vai ser um momento que vai ocorrer dentro desse bojo de acontecimentos a revolução científica dos séculos 17 e 18. Tá? E com isso nós vamos ter a ciência moderna nascendo entre os séculos 16 e 18, com Galileu Galilei, Kepler e Thomas Newton. Tá? Depois vamos ter as leis científicas passam, então, nesse período, a se explicar matematicamente, através da proposta de Newton, e os fenômenos testados por verificação empírica e também a previsão de uma ocorrência de novos fenômenos. Tá? Dentro disso, surge nesta altura uma ciência que vai autonomizar relativamente a filosofia, vai se tornar um conhecimento que procura formular as leis que regem os fenômenos mediante linguagens rigorosas, e vai ser um momento em que Galileu vai introduzir a luneta nas suas investigações astronômicas em 1609, descobrindo e propondo, inclusive, as montanhas da Lua, as fases de Vênus e os satélites de Júpiter como descobertas ou que vai ocorrer ou que ocorreu através da pesquisa que ele está desenvolvendo com a luneta ou com o instrumento que ele vai criar, a luneta. Também é o momento em que ele vai ser levado ao Tribunal da Inquisição, isso em 1632, tá? Nesse período, já em 1687, um pouco à frente, Thomas Newton aplica as matemáticas aos movimentos dos corpos e estabelece a lei da gravitação universal. Nesse momento, nós também vamos ter na química o grande momento de Lavoisier, por volta de 1780, quando Lavoisier vai descobrir a existência do oxigênio e vai definir o seu papel na composição do ar, da água e na combustão dos materiais. Essa vai ser uma grande contribuição do Lavoisier em 1780. Tá? A Revolução Industrial dos séculos 18 e 19 vai nos trazer, nesse momento, a concepção moderna de uma ciência que vai substituir a antiga concepção teórica da ciência por uma concepção que coloca o polo teórico ao serviço da atividade manipuladora e tecnológica. Também vai ser um momento
em que a Revolução Industrial do século XVIII e XIX vai propor uma consequência imediata de tecnociência como sendo uma técnica e uma ciência posta em prática. Nesse momento, já no século XIX, a crença limitada na ciência vai transformar ela no único conhecimento válido, verdadeiro, infalível e incontestado. Todos saberes, como religião e filosofia, vão se tornar formas imperfeitas de menores compreensões da realidade. A ciência, ela vai começar a ser entendida como sinônimo de progresso e de felicidade. Então esse é um período, como nós vimos, em que a ciência, o homem, a descoberta, a racionalização, a relativização e o pensamento é impactado com os novos ions, ou seja, os novos tempos, as novas descobertas, vai causar e vai propor um tempo em que o homem entra em destaque e o homem é o gerador das ideias e vai propor os espaços de uma nova fase, de um novo tempo, de um novo aion. E é isso que vai ocorrer e que ocorreu dentro da ideia e da proposta do pensamento de modernidade. E é o que nós tínhamos para hoje, na sua breve aula aqui comigo no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico.